Eu quero tomar esse texto tanto como ponto de partida, também como que uma espécie de trilho. Versos 1 e 2. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Pai, nós oramos que a Tua palavra seja vivificada pelo Teu Espírito. Nós te pedimos aquela capacidade de aplicação sobrenatural que só o Senhor pode acrescentar às nossas vidas. Não só a percepção, a revelação da palavra, mas, ó Deus, aquela direção prática, aquele nível de ajuste que diz respeito não só aos nossos valores e práticas, mas que provoca a nossa fé. Enfim, ó Deus, nós oramos que assim como o Senhor falou por boca do profeta, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Que o Teu Espírito possa, de fato, encontrar lugar em nós para trabalhá-la devidamente e que os resultados redundem em glória, honra e louvor ao Seu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, o salmista, pelo Espírito, começa a falar a respeito de coisas que são incumbências nossas, responsabilidades humanas, das quais nós não podemos nos esquivar, mas que, no entanto, não significa que a gente vai excluir a Deus. Edificar a casa não é responsabilidade de Deus, é nossa, mas se nós excluímos Deus do processo, o texto está dizendo, aqueles que edificam estão trabalhando em vão. Depois, ele fala a respeito do Senhor guardando a cidade. Ele diz, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Eu acho curioso que a Bíblia não diz que porque Deus guarda, não precisa de sentinela. A Bíblia está dizendo, ter sentinela não nos deveria levar a uma posição de excluir o que só Deus e sentinela nenhuma pode fazer. Né? Então, a ideia aqui não é dizer, bom, se temos um Deus que faz, a gente não precisa fazer nada. Né? A gente vai continuar edificando a casa, só não devemos excluir Deus do processo. As cidades continuam precisando de sentinela, mas nós não podemos confiar nelas em vez de confiar em Deus. E é com essa lógica que ele termina dizendo, será inútil levantar de madrugada, cedo, dormir tarde. Né? Qual a razão de levantar tão cedo e dormir tão tarde? Comer, outras traduções dizem, o pão de dores, o pão que penosamente conseguiram, outra tradução diz, conseguiram com tanto esforço, ou seja, ralar, trabalhar pra caramba. E diz, não que nós não devemos fazer isso, mas se Deus não for parte do processo, nós vamos perder. A Bíblia diz, aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Tem uma versão que diz, até enquanto dorme. Ou até ajuda a gente a evitar alguns excessos que tem os crentes dormindo mais para ver se ganha mais, né? Mas, basicamente, o que eu entendo é que Deus quer nos levar a um lugar que vai além do nosso esforço, sem tirar nossa responsabilidade de dedicação e esforço. Ele quer nos levar a um lugar de resultados sobrenaturais. A intervenção dele não substitui de forma alguma a nossa responsabilidade, mas amplifica exponencialmente, sobrenaturalmente, o nosso potencial de resultado. E eu quero trazer uma palavra com vocês, e o título e o tema da minha mensagem, eu vou tentar jogar um pouquinho com as palavras, é Negociando com Deus. Negociando com Deus pode soar ao ouvido de alguns uma barganha, de que nós vamos entrar em uma negociação com Ele. Mas não é bem isso que eu quero falar. Né? Eu quero apontar numa direção onde Deus precisa ser parte dos nossos negócios. Nós precisamos trazê-lo para o nosso mundo, né, e ambiente dos negócios. Nós não apenas precisamos trazê-lo, nós precisamos entender que se o excluímos, nós estamos limitando e muito aquilo que nós podemos viver, aquilo que nós podemos experimentar. Basicamente, o que a gente viu nesse salmo é que o nosso esforço, por maior que seja, é inútil se a gente deixar Deus de fora. E Ele quer que nós o reconheçamos em tudo, inclusive na nossa produtividade, na capacidade de gerar recursos, né? Eu diria até mesmo riquezas. Em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 17 e 18, Deus falando e advertindo o povo antes deles entrarem na terra prometida, que era o lugar onde eles iriam prosperar. Deus diz assim, portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento,
prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Em outras palavras, Deus está dizendo, quando vocês tiverem começado a prosperar, não fique se achando. Não pense que você fez isso sozinho. Ele diz, eu quero que você lembre do Senhor, seu Deus. Né? Uma outra tradução diz, que te dá o poder, que nós estamos lendo, diz, a força para adquirir riquezas. E ele diz que isso está relacionado a algo maior do que apenas o desejo de abençoar a mim e a você como indivíduos. Ele diz, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais. E aqui Deus está lembrando de algo maior e mais sublime. Deus está dizendo, eu estou estabelecendo um reino na terra. Né? A minha relação com vocês não diz respeito a apenas tentar salvá-los, abençoá-los, prosperá-los. Deus está dizendo, o que eu estou fazendo é muito maior do que a vida de vocês enquanto indivíduos. E vocês têm o privilégio de participar comigo do estabelecimento do meu reino e dos meus propósitos. Então, essa ideia de não excluir Deus não diz respeito apenas ao reconhecimento de uma bênção, né, específica que podemos ter, mas de um nível de envolvimento com Ele, que eu acredito no Novo Testamento e na Nova Aliança fica muito mais fácil a gente entender isso, na perspectiva do senhorio de Cristo. Vidas que são completamente sujeitas a Ele em todas as áreas. Né? Uma mentalidade onde a gente não separa o que é espiritual do que é natural, né? O que é sagrado do que é secular, mas a gente permite que todas as áreas da nossa vida possam ser santificadas. E quando falamos de negociar com Deus, né? De trazê-lo para o mundo dos negócios, eu acho que a maioria acaba pensando que significa algo mais ou menos assim, eu saio na frente, Deus tem que correr atrás me ajudando. E, na verdade, eu acredito que nós somos de uma outra perspectiva. Meu primeiro tópico é um questionamento, uma pergunta. A vontade de quem deve ser realizada? Porque muitas vezes nós fazemos nossos planos, estabelecemos nossas metas, determinamos, né, uma linha de ação, de trabalho, e depois a gente só diz para Deus, agora o Senhor dê um jeito de abençoar o meu plano. Mas a pergunta a ser feita é, Deus tem que correr atrás, fazendo o que a gente quer? Ou eu e você precisamos entender a importância de nos alinharmos com Ele para fazermos aquilo que Ele quer? Porque essa pergunta é muito importante. Eu vejo gente que uma vida inteira não questiona Deus. E às vezes nós não fazemos isso nem para coisas ligadas ao reino, o que dizer aos negócios. O apóstolo Paulo, quando sai numa viagem missionária, a Bíblia só mostra que o Espírito Santo falou, olha, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eles tinham algo no coração. A Bíblia não é clara se ele deu uma lista de cidades, de ordem, de prioridade. Mas quando você vê os lugares que Paulo e Barnabé começam a visitar, você pensa, os dois tinham uma mente estratégica. Eram desde lugares de centros culturais, comerciais, populacionais, todos eles estratégicos para a divulgação do Evangelho. Mas tem um momento que Paulo quer entrar na Ásia. E a Bíblia diz, o Espírito de Jesus não permitiu. A pergunta é, Paulo está errado sobre a Ásia? Eu te garanto que não. No futuro, a Escritura nos mostra que o palco principal do ministério de Paulo seria a Ásia. Então, talvez ele já tivesse uma percepção, seja aquela capacidade humana de vislumbrar possibilidades, ou talvez o próprio testemunho interior do Espírito Santo, mas o Espírito Santo o parou. A Bíblia diz que eles tentam contornar pela Bitínia e diz, então vamos ficar na redondeza, e de novo ele recebe outra travada de Deus. E aí ele vai orar. E orando, ele tem um direcionamento. Um jovem da Macedônia, hoje a gente só chamaria isso de a Grécia, na época era desmembrada, aparece numa visão dizendo, passa aqui e nos ajuda. É porque Paulo obedeceu esse direcionamento. O Evangelho alcançou o Ocidente, alcançou a mim e a você. Né? Nós precisamos, de fato, entender que muitas vezes, muito mais do que só planejar. E é lógico que Deus nos deu, eu brinco, gosto de chamar o cérebro de um pensador por algum motivo, ele queria que a gente usasse. Tem uns crentes que parece que não usa, né, a capacidade de pensar que Deus deu. Mas quando a gente também começa a pensar demais, a ponto de quase imaginar que nós podemos planejar e resolver tudo sem Ele, né, se torna algo delicado. Então, nós precisamos entrar num lugar de percepção e sujeição à vontade de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Outras traduções dizem, ganharemos dinheiro. Que a gente não pode excluir, na percepção do mundo capitalista que vivemos, a motivação do negócio, via de regra, é o lucro. E nós vamos ter que refinar um pouco algumas coisas. Mas ele está falando de gente que especificamente está voltada ao mundo dos negócios.
nós vamos para a cidade tal. Naquela época a viagem não era turismo, não era visitar a família, né? As viagens, elas tinham quase que 100% um propósito de mercado, só isso. Então ele diz, vocês estão dizendo, vamos fazer isso? Ele responde, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Ele não está dizendo, olha, não há lugar para planos, para sonhos, para imaginar. Ao invés de sair primeiro decidindo onde você vai e o que você faz, o questionamento deveria ser, se Deus quiser. Tem muita gente fazendo escolhas erradas, e não é porque ele não tem uma boa percepção de mercado. É porque sua percepção de mercado é limitada. Limitada ao quê? Você só enxerga o hoje e o agora. Você não sabe a reviravolta que vai ter amanhã. Abraão tem um momento que ele vai abrir a sociedade com Ló. Tem que separar. E Abraão é de uma nobreza incrível. Ele diz, nós vamos fazer o seguinte, a terra não comporta nós dois, nós vamos ter que separar. Para não parecer que eu estou levando vantagem, você, meu sobrinho querido, sai na frente. Escolhe o que você quer, o que sobrar é meu. Ele não está sendo só um gentleman. Esse camarada tem a capacidade de acreditar. Eu não vivo apenas de oportunidades. Eu vivo debaixo de uma bênção de Deus. Então eu não preciso achar o lugar abençoado. A bênção vai comigo para onde quer que eu vá. O Ló, que não pensou da mesma coisa, diz, vamos analisar o mercado. Aí ele pega as campinas bem regadas, tudo que é bom para o gado, e mira o lugar que daqui a pouco Deus vai destruir. Sodoma e Gomorra. Porque ele não tem informação privilegiada, que é a percepção profética. Ele não buscou Deus, ele não orou a respeito disso, mas ele fez a melhor escolha. Quem olhasse aquela divisão inicial ia dizer para Abraão, pobre de tu, teu sobrinho te derrubou, você fez tudo por ele até hoje, escolheu a melhor parte e deixou na pior. Gente, a melhor parte é quando eu e você estamos com Deus. Não apenas esperando que Ele corra atrás das nossas escolhas, mas deixando que Ele nos conduza, estabeleça o seu plano e o seu propósito. Quem está entendendo, diga amém. Em Gênesis, no capítulo 26, de 1 a 6, nós lemos assim, falando sobre Isaac agora, o filho de Abraão. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito. Quase todas as fomes e crises, o Egito, ainda que não fosse frutífero em toda a sua extensão, na região do delta do Nilo, ele se conservava longe da fome, mas Deus aparece e diz, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Parecia ser a pior escolha, mas havia uma direção de Deus. Versos 12 e 13 diz, Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano, lembrando que era o tempo da fome, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Aonde chegamos? Há uma conclusão de que eu com Deus é diferente de Deus comigo. Pastor, qual a diferença? Muitas vezes nós estamos querendo Deus conosco. A gente sai liderando, a gente sai escolhendo, a gente sai definindo e o Senhor dá um jeito de vir arrumando, abençoando, consertando e fazendo funcionar. Mas quando a gente se alinha e procura, de fato, ouvir direcionamento de Deus, né, permitir que Ele estabeleça, nem sempre nós vamos ter um direcionamento profético claro. Em Tiago, capítulo 4, é só uma oração de rendição. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Porque há momentos que, mesmo não tendo um direcionamento prático, pelo menos a atitude de sujeição, de rendição, Senhor, eu não quero decidir tudo, eu não quero fazer tudo, permite que Deus possa estar em ação. Quando muitas vezes, se agimos de forma diferente, nós não permitimos que Deus conduza como Ele deveria. Então, falando de negócios, qual é a razão pela qual fazemos negócios? Né? Obviamente, a maioria de nós está mirando o retorno financeiro que isso pode dar. Mas quando falamos de um cristão, qual é a forma? A gente não quer trabalhar a troco de nada, trocar os 6 por meia dúzia, a gente quer retorno, quanto melhor o retorno financeiro de qualquer negócio,
mais feliz a gente costuma estar. Mas algumas perguntas que nós precisamos fazer quando falamos desse alinhamento, eu acho que envolve isso, é que o anseio por lucro, eu vou chamar anseio, uma palavra talvez mais amena que a gente consiga pôr aqui, ele não pode extrapolar os padrões da justiça divina. Em Lucas, no capítulo 3, no verso 14, nós vemos na pregação de João Batista, ele abordando alguns assuntos, e soldados romanos o ouviam, e o texto diz assim, também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Algumas traduções mais clássicas dizem, contentem-se com o vosso soldo. O que ele está dizendo? A maioria desses caras vivia de extorsão, vivia, né, de arrancar dinheiro dos outros. E ele diz, você vai ter que se contentar com aquilo que você ganha. Porque se você achou um meio de gerar recurso que fere os padrões da justiça, da santidade de Deus, você está num caminho complexo e perigoso. E sabe, eu acho estranho que alguns de nós, além de queremos fazer a nossa vontade, em vez da vontade de Deus, além de querer que Ele saia correndo atrás da gente, abençoando e arrumando, nós ainda achamos que Deus vai fazer vista grossa a quebra de princípios, só porque a gente está pedindo ou fazendo algum tipo de campanha para que Ele nos abençoe. Quando falamos de alinhamento, nós precisamos entender que a bênção de Deus está atrelada a algumas coisas. Uma delas é a obediência. A outra, eu vou falar daqui a pouco, é o propósito. Mas em Deuteronômio 28, de 1 a 14, nós vemos Deus, primeiro ele declara, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tiveres o cuidado de guardar cada um dos mandamentos, estatutos que eu hoje te ordeno, então essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. E aí ele começa a falar, né, do verso 1 até o 14, das bênçãos que viriam. Eu lembro de um dia que um irmão da nossa igreja falou, pastor, eu queria uma hora dessa sim que o senhor me desse uma, não vou chamar de uma consultoria, mas uns conselhos bons. Eu falei, para quê? Ele falou, cara, eu estou de olho em você faz muito tempo. Onde o senhor põe a mão, as coisas funcionam, tudo dá certo. Eu queria que o senhor me ensinasse. Né? Eu quero aprender, eu preciso correr atrás da bênção. Eu falei, eu não consigo te ensinar isso. Ele falou, como não? Vai guardar só para o senhor? Eu falei, não, guardar só para mim o quê? Eu não tenho nada para guardar para mim. Eu falei, eu não sei o que é correr atrás da bênção. Eu nunca fiz isso. Então, como é que eu vou te ensinar? Mas o senhor é abençoado. Eu falei, exatamente, porque ela corre atrás de mim. Eu nunca corri atrás dela. Ele falou, como é que é? Eu falei, a Bíblia diz que essas bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Eu falei, o problema é que, em vez de você fazer o que Deus mandou para que a bênção corra atrás de você, você está correndo atrás dela e quebrando tudo que Deus mandou. Eu falei, o seu processo está totalmente invertido, você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Eu falei, você quer começar o aprendizado, vamos começar a alinhar com a vontade de Deus, começando pela vontade revelada, escrita na palavra. Porque tem gente querendo uma revelação para o negócio, mas não está olhando o básico. Jesus dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É impressionante a quantidade de crente que relativiza isso. Não dá a Deus o que é de Deus, tudo bem, porque eu quero a bênção, não a maldição, mas o César. E sabe, é difícil imaginar Deus conseguindo proteger um negócio onde nós quebramos tanto os princípios espirituais e ficamos tão expostos ao ataque do reino das trevas. Imagine Deus olhando para mim e para você, dizendo, até queria te salvar, mas está complicado. Você não está se ajudando. Olha que interessante. Eu vou entrar aqui no terreno da especulação, não vou bater o martelo no que eu vou falar aqui como doutrina. Marcos capítulo 5, nos fala da ocasião onde aquele endemoniado gadareno, que entrou no Guinness Book como o mais endemoniado da história, né? Tinha uma legião inteira, que ele foi liberto por Jesus. O texto diz assim, eu vou ler do verso 11 ao 13 de Marcos 5. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. De uma pessoa falou para mim, pastor do céu, o que Jesus não teve dó desses bichinhos. 2.000 porcos morreram, porque o demônio quis acabar com eles e Jesus não parou. E eu fiquei perturbado com aquilo. Falei, Jesus, o Senhor criou os porquinhos. Mas o Senhor não protegeu os porquinhos. E um desenho começou a se formar dentro de mim. E eu não quero falar meramente dos porcos.
Os próprios donos dos porcos criaram eles para matar. Aquilo era para virar comida. Então, assim, eu não quero nem discutir isso. A pergunta é, por que Jesus não protegeu aquele negócio? Aquilo era um negócio. Os caras perderam, né? E foi tudo para dentro da água, não deu para aproveitar a carne, não deu para vender de última hora, não deu para fazer nada. Quando você vai considerar o que era a lei de Moisés, eles não podiam comer porco. O negócio era totalmente contrário a tudo aquilo que Deus tinha estabelecido. E eu não acho que Jesus quis se vingar nos porcos. Eu acho que naquele momento o Senhor simplesmente olha e diz, como é que eu vou proteger um negócio que está totalmente ilegal e contrário, deliberadamente contrário à palavra de Deus. Eu acho que isso no mínimo dá material para a gente pensar. Porque, sabe, tem alguns momentos que a gente acha que Deus é que está dificultando as coisas. Né? Há um momento eu digo, eu estou até com compaixão e misericórdia de tu, mas você não me ajuda a te ajudar, você está se expondo, o reino das trevas tem direito de usar todas essas brechas que você dá, esculhambar os seus negócios, eu não posso te proteger. Então, o alinhamento à vontade de Deus vai desde preencher os requisitos do senhorio, desde entrar num lugar onde a gente tem a compreensão dos negócios que não são só do momento. Esse mundo está cheio de surpresa, toda hora nós temos reviravoltas, mas também entrar num nível de alinhamento tal onde a gente não esteja exposto aos ataques do inimigo e possa ser protegido por Deus. Então, esse primeiro questionamento é importante. A vontade de quem deve ser realizada. O segundo é outro questionamento. Eu gosto muito de fazer perguntas. O propósito de quem deve ser alcançado? Eu não tenho um pingo de dúvida de que Deus quer nos fazer prosperar. Mas eu percebi que a bênção flui não só quando andamos em obediência aos mandamentos já revelados, mas quando nós estamos dentro do propósito. Seja através de uma clara consciência de algo que Deus pediu para nós já num nível mais personalizado, né, da direção do Espírito Santo, ou apenas de corresponder àquele nível básico de informação que você já tem. Em Gênesis, no capítulo 28, nós temos uma declaração interessante, verso 15. Quando Jacó sai da casa dos seus pais e ele está indo para a casa da parentela e tem aquele encontro com Deus em Betel, naquela visão, naquele sonho à noite, Gênesis 28, 15, Deus diz assim para Jacó, eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Deus está dizendo, eu vou fazer você voltar. Você está tendo que fugir porque trollou seu irmão, agora ele quer te matar, você está com problema, mas meu propósito para você não está para onde você está indo. O meu propósito contigo está aqui. E eu vou te trazer de volta. E eu não te deixo, até que eu cumpra tudo aquilo que eu te prometi. Eu quero citar esse texto porque a gente tem mania de citar lá na frente, quando Jacó, na hora de atravessar o val de Jaboque e voltar, e a Bíblia diz que ele lutou com o anjo, e a gente fica empolgado, e a gente até canta, e Jacó segurou o anjo, né? E eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eu imagino Deus olhando e dizer, ei, essa fala é minha. Porque quem falou isso primeiro foi Deus. Deus falou isso para Jacó. Eu não vou te deixar enquanto não tiver cumprido e não tiver te abençoado. Agora, a conversa é essa de Jacó. Eu não te largo enquanto o Senhor... Né? A gente exalta mais o que Jacó está dizendo para Deus depois do que o próprio Deus tinha dito, afirmado. O Senhor está dizendo para Jacó, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, eu não te largo. E não tem a menor chance de eu não te abençoar até que o propósito seja cumprido. Todas as vezes que Jacó vai correspondendo àquilo que Deus está direcionando, mesmo antes de voltar, ele vive prosperidade sobrenatural. O sogro dele trollou ele 10 vezes, mudando o salário. Cada vez que mudava o salário, Deus mudava as circunstâncias para favorecê-lo. Aí o cara pensava, deu ruim para o meu lado, vão mudar a regra do jogo de novo. Deus favorecia. E é o que você precisamos acreditar, o meu e o seu destino não está na mão das pessoas, não está na mão de quem controla, né, uma empresa ou um nicho de mercado no qual eu e você estamos atuando ou trabalhando. Nós precisamos confiar que o nosso destino está na mão de Deus. Assim como o destino de José não estava na mão dos seus irmãos que o traíram, né? O meu e o seu destino está nas mãos de Deus. E a gente precisa confiar que Deus dará destino, no sentido de nos levar a viver, cumprir o propósito profético. E que alinhar-se a ele sempre vai permitir que a bênção venha. Então, José é vendido pelos seus irmãos. Vai parar lá no Egito como escravo. E a Bíblia diz, Deus estava com José. E lá ele prosperou.
ele injustamente é lançado na cadeia. A Bíblia diz, Deus estava com José. E eu e você precisamos parar de achar que Deus está conosco, é só quando as coisas aparentemente são boas. Deus, por estar conosco, mudará circunstâncias que não são favoráveis e vai nos abençoar. Nesse interim, nós vamos precisar fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Qual era o chamado de José? Tem gente que nunca se prepara para o seu chamado. Ele entendeu desde garoto que ele estaria numa posição de governo. Que o chamado dele tinha a ver com liderança. Enquanto ele estava na prisão, a Bíblia diz que ele se torna chefe dos presos. Enquanto ele está servindo na casa de Potifar, a Bíblia mostra que ele se torna o quê? O chefe dos escravos. Em qualquer lugar que ele passava. Eu não sei se ele estava fazendo isso com toda a clareza e intencionalidade, mas ele dizia, eu vou me preparar nessa fase, nesse estágio. O que qualquer um estaria reclamando. Eu vou entender que é uma oportunidade para que eu me aperfeiçoe, para que eu cresça. Mas, ao mesmo tempo, além de dar o melhor, no sentido de minha performance pode melhorar, eu também vou andar em fidelidade. Eu não vou negociar coisa alguma. E se falar não para a mulher de Potifar, significa eu ir para a cadeia, eu começo tudo de novo. Eu fico imaginando o dia que José é o segundo no Egito. E ele deve ter cruzado com Potifar em algum momento. E eu imagino ele olhando para ele, olhando para ela e pensando, valeu a pena. Sabe, tem pessoas que conseguem entender muito mais do que o momento e diz, há um alinhamento de propósito, desde a vontade clara que eu tenho que obedecer, mas de propósito, para estar naquilo que Deus tem para mim, eu preciso simplesmente seguir a liderança de Deus. E esse alinhamento de propósito precisa nos levar a fazer escolhas. Porque nesse meio, eu vou falar esse meio aqui acreditando, né, que nós estamos falando, em essência, a gente que está empreendendo ou deseja fazer isso, é um dos ambientes onde nós, os pastores, encontramos uma grande dificuldade em relação a um departamento específico. Qual? Nosso papel não é fazer a obra de Deus. Nosso papel é mobilizar o corpo de Cristo para que a obra de Deus seja feita por todo mundo. A Bíblia é clara nisso. Ele deu uns para apóstolos, Efésios 4:11, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para que ele deu? Para edificação ou aperfeiçoamento dos santos. Para que ele quer aperfeiçoar os santos através desses homens dons? Para a obra do ministério. A obra do ministério é feita por todo o corpo de Cristo. Nós precisamos parar de imaginar que o ministério é uma coisa terceirizada para o clero, né, e que o resto do povo, os leigos, simplesmente assistem aquilo que acontece. Então, o nosso maior desafio é mobilizar todo mundo. Na hora de mobilizar todo mundo, a maior desculpa que eu encontro nessa categoria dos empreendedores, que não tem um horário fixo de trabalho, uma jornada comum como a dos outros, não tenho tempo. E a gente está chamando as pessoas, gente, nós temos que ganhar alma, nós temos que discipulá-las, nós temos que cuidar bem delas. Né? Você pode fazer algo, você pode liderar uma célula, um life group. Não tenho tempo. Aí um dia eu apelei, tive uma conversa assim bem rasgadinha com o povo da nossa igreja. Falei, gente, quando um traficante se converte, e graças a Deus eles estão se convertendo, você acredita que de fato o que a Bíblia diz sobre ele, que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, está de pé, o povo amém. Que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, todo mundo deu um sonoro amém. Falei, mas vocês concordam que ele vai ter que mudar de ramo? E todo mundo deu um amém ainda mais forte. Por quê? Com a conversão, a Bíblia diz o que antes roubava, não roube mais. Tudo que é desonesto tem que ir embora. Tem que ter uma readequação. Eu falei, estamos de acordo nisso, todo mundo amém. Eu falei, quando uma garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido. Vocês também creem que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, todo mundo amém. Que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém. Que o sangue de Jesus, amém. Eu falei, mas vocês concordam que ela também vai ter que mudar de prestação de serviço? E o amém da garota do programa foi mais sonoro que o do traficante na igreja. Amém. Eu falei, por quê? Eu preciso entender essa lógica de vocês. Vocês conseguem entender que esses dois têm que mudar completamente o padrão e o estilo de vida deles para se adequar aos valores do reino. E você, diante da grande comissão, diz que não tem tempo e não precisa adequar coisa nenhuma. Eu lembro de um silêncio ensurdecedor na igreja. Todo mundo assim, parece que eu não pensei nisso antes. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus está dizendo, eu preciso de você e do seu tempo, Ele não está tentando sacrificar você ou o seu negócio. Nós precisamos entender que o alinhamento ao propósito sempre vai trazer bênção, inclusive sobre o negócio.
E para mim o episódio de Lucas 5 da pesca milagrosa é um dos grandes testemunhos disso. O cara trabalhou a noite inteira, zero resultado, está frustrado. Jesus aparece, posso usar o seu barco? Gente, vamos pensar com a cabeça de empreendedor, de homem de negócio. Eu perdi a noite de trabalho, eu tenho que tirar o atraso, eu preciso disso. E ele quer parar o meu negócio para ficar pregando. Eu não acho que Pedro, primeira reação, glória a Deus, sonhei a vida inteira, o dia que o senhor ia querer fechar minha loja, em vez dos clientes entrar, comprar e vender para ficar fazendo culto. A cabeça do negociante não funciona assim. O que quer que seja que o leva a aceitar que o senhor use o barco, termina com um resultado extraordinário. Depois de usar o barco, o senhor vira para ele, agora lança as redes. Ele falou, olha, o mar não está para peixe, não foi bem desse jeito. Mas sob a tua palavra, eu vou fazer. E nós temos uma pesca milagrosa, sabe o que ele está dizendo? Quando você cede o seu barco, o seu negócio, o seu tempo, para que o que é principal, o estabelecimento do meu reino, avance, não tem a menor chance de você perder com isso. A possibilidade é o inverso. É eu fazer com que você recupere o seu tempo perdido, é eu acelerando o potencial do seu negócio, sou eu acrescentando bênção a você, mas não você perdendo ou saindo no prejuízo. Se tivéssemos prejuízo, a submissão e sujeição à pessoa, ao senhorio, à autoridade dele, o valor do reino, já seria justificável. Mas ainda assim ele diz, a dinâmica de funcionamento é outra. E nós precisamos cultivar uma mentalidade diferente. Né? Eu falei antes, a motivação do negócio é o lucro, e Deus usa esses exemplos. Em Mateus 21, o Senhor Jesus usa uma parábola para falar do reino de Deus, e ele fala, havia um homem, dono de terras, plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a vinha aos lavradores, depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Ele diz, arrendei a terra, o lucro não é todo meu, vocês vão poder explorar, vão poder ganhar também, mas eu quero a minha parte. E ele vai usar isso como uma figura de uma expectativa de Deus em relação a mim e a você. Em Mateus 25, 27, quando nós temos a parábola dos talentos, para um deles, Jesus diz, você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Se você não ia multiplicar, colocasse na mão de quem fizesse. Ele vai usando essas figuras porque todo mundo entende. Agora, não é porque a meta de negócio é lucro, que nós somos guiados apenas pelo lucro, ou que nós também vamos achar que o lucro diz respeito somente a mim e a você. Quando nós falamos a respeito disso, uma boa pergunta a ser feita é, por que é que a gente quer o lucro? Ah, pastor, eu quero ser abençoado. Ok, mas o plano de Deus é só te abençoar? Ou será que ele pode ter algo mais em mente? Porque Deus falou duas coisas bem distintas para Abraão. E diz, eu te abençoarei. E eu não sei você, mas acho top ser abençoado. É gostoso quando a bênção chega. Mas Deus não parou aí. Ele falou, e eu farei de você uma bênção. Guarde algo no seu coração. Melhor do que ser abençoado é quando Deus nos faz abençoadores. Melhor do que ser suprido é quando Deus nos faz supridores. Melhor do que ser provido é quando Deus nos faz provedores. Então nós precisamos repensar algumas coisas, porque de vez em quando as pessoas me questionam, pastor, o senhor acredita na teologia da prosperidade? Eu falo, se estamos falando da Bíblia, sim. Porque está cheio de promessas sobre bênção, provisão. Indiscutível isso. Agora, a forma como nós estamos usando a maioria desses versículos está meio bagunçado na aplicação prática. Porque na cabeça da maioria de nós, prosperidade visa nos transformar numa espécie de represa. Tudo que vai chegando para na gente. E Jesus diz, não acumuleis tesouro na terra. Ele não disse que você não podia gerar riqueza. Mas acumular, represar, parar só em você, é o grande perigo. Eu creio que prosperidade bíblica deveria nos fazer algo mais parecido com o leito de um rio do que uma represa. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Fluxo contínuo, mas não precisa parar tudo em mim e em você. Nós vamos precisar de uma mentalidade, quando falamos de alinhamento de propósito, que diz respeito ao que Deus quer que a gente faça, em termos do que vamos produzir para o reino e do que nós podemos fazer abençoando pessoas e o próprio avanço do reino de Deus com aquilo que Ele nos permite gerar. Porque, se de fato entendemos o que é o senhorio de Cristo, nós não podemos buscar só o nosso interesse. Efésios 4, 28, o que antes furtava,
não furte mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente, não só para si. A Bíblia diz, para socorrer ao necessitado. E você não podemos imaginar que Deus quer nos prosperar para a gente viver indiferente às necessidades de outros. Hoje em dia, para alguns, a ação social é só para manter um status, né, de uma empresa politicamente correta, eticamente correta. Nós precisamos entender que é o coração de Deus, voltado ao necessitado. E nós vamos ter que abençoar pessoas, e nós vamos ter que abençoar o reino. E eu estou dizendo isso porque há um lugar do sobrenatural que Deus quer nos introduzir. Eu falei antes, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não quer dizer que a gente não vai levantar nada. Mas nós não vamos levantar o que poderia ser levantado. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é eu e você apenas tentarmos ser bons naquilo que fazemos, excluindo Deus. Nós podemos viver resultados sobrenaturais à medida que vamos nos alinhando ao propósito e ao que Deus tem. Alguns anos atrás eu tive uma lição inesquecível. Estava no início do ministério pastoral. E um dia eu estava conversando com um irmão, morava no interior, ainda moro no Paraná, que é uma das potências agrícolas do Brasil, mas na época eu morava no interior. Então, assim, o forte da atividade da nossa cidade era a agricultura. E um dia eu estou conversando com um agricultor da igreja. Eu sou aquele tipo de gente curiosa, eu gosto de saber de tudo um pouco. E eu não me lembro como que nós caímos na conversa, mas ele começou a falar sobre a gestão dos campos, né, de plantio. E eu, cara, eu sempre fui curioso, me fala mais, como controla isso? E ele empolgou, porque é um camarada assim, muito organizado, dedicado nessa área. E ele começou não só a me dar uma aula vaga, ele foi abrir o computador e falou, olha, pastor, isso aqui são todas as terras, nós vamos dividindo os lotes, nós vamos mapeando a produtividade de cada uma delas, ano após ano, em cada cultura. A gente consegue avaliar o solo e depois fazer as análises, se foi tipo, melhorou o calcário, melhorou isso, aquilo, que contribuiu, o quanto de chuva cai. E ele está me explicando. E quanto mais ele explica, mais eu pergunto. Eu falei para ele, cara, você tem um padrão de produtividade? Ele falou, eu tenho conseguido aumentar ano após ano, porque a gente vai fazendo esses ajustes com essa gestão de informação. Eu falei, você tem uma meta para alcançar, que você nunca alcançou? Ele falou, pastor, eu tenho. Isso aqui, ó, é a minha meta, porque isso é um recorde de qualquer agricultor que ninguém aqui ainda bateu. E ele falou, e eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou buscando a Deus, eu estou crendo, e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Então, até aqui, nós só estamos numa conversa. E, de repente, o Espírito Santo fala comigo. Peça para ele sinalizar a você qual é a pior área. Eu falei, de tudo isso que você tem mapeado, qual é a pior área, que está mais distante? O pior índice. Ele falou, essa aqui. Eu falei, você já descobriu o porquê? Ele falou, nem eu, nenhum técnico ainda chegamos, tem várias possibilidades. A área está numa baixada, pode ser que com a chuva, com a erosão, a gente perca nutrientes da terra. Mas, por outro lado, é que está mais perto do rio. Então, teoricamente, tinha que ter produtividade. Aí ele vai dando toda a especulação, mas falou, isso aqui é o nosso grande enigma, é o pior cenário. Na hora que ele terminou de falar isso, o Espírito Santo falou, peça para ele te levar lá. E você vai orar com a terra. E você vai lançar um desafio para ele. O que naquele lugar, passar daquela meta que ele nunca alcançou, é meu. Eu falei, você pode me levar lá? Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, você não vai se arrepender. Ele disse, bora. A gente gastou um belo tempo para conseguir chegar na área. Quando chegamos, eu falei, eu vou dobrar o joelho nessa sua pior área. E eu vou orar. Que a sua próxima colheita aqui vai extrapolar a meta que você nunca alcançou em nenhuma área boa. Porque, em primeiro lugar, Deus quer te mandar um recado. Por mais diligente e dedicado que você seja, isso o agrada. Os seus resultados não vão ser alcançados sozinhos. Segundo, Ele quer que você entenda que gerar recurso não é só para você. Agora, eu só dobro o joelho se você assumir um compromisso com Deus. O que passar da meta é dele. Falou, pastor, se eu chegar na meta, se eu melhorar o que estava, qualquer coisa já estou no lucro. Ele falou, o que o senhor falar está combinado aqui. Eu falei, não sou eu tenho a direção de Deus. O que passar da meta é de Deus. O resto você vai ficar no lucro mesmo. Ele disse, fechado. E nós dobramos os joelhos e oramos ali. Eu fiquei me perguntando porque eu não orei na terra inteira.
A próxima colheita, nós tivemos um milagre setorizado naquela área, sem ter mudado absolutamente nada. E pela primeira vez na história, ele foi o primeiro a extrapolar aquela meta de produtividade que ninguém tinha. A lição ficaria por resto da vida para ele, para mim, e serviria para gente como você. Deus quer nos levar a experimentar coisas que não são fruto apenas da nossa dedicação. Eu dificilmente vejo alguém prosperar sem ter essa dedicação que um cara como esse tem, de dizer, cara, tem que ter gestão, nós não vamos brincar, não vamos desperdiçar os recursos de Deus. Mas, por outro lado, nós não podemos excluir Deus e achar que é só a gente. E entender que alinhamento envolve essa percepção, eu me sujeito à vontade, no sentido dos mandamentos, mas propósito. O que é que Deus tem para mim? Eu falei para ele, meu amigo, eu quero te ajudar. Deus vai te dar recursos, vai financiar missões, vai abençoar o reino. Agora, isso não significa que você está terceirizando seu ministério, pagando outro para fazer. Porque alguns empresários, às vezes, pensam assim, eu vou sustentar a meia dúzia para fazer mais do que eu faria, e eu não faço. E Deus não quer isso de você. Deus quer que, além de abençoar outros, você também faça. Mas nunca, quando eu e você começamos a nos alinhar para dizer, nós vamos nos devotar a cumprir o que o Senhor tem, nós vamos perder com isso. Nós sempre veremos, como Pedro viu, né, resultados sobrenaturais. E nós precisamos crer nisso. Aliás, eu sinto no meu espírito que essa manhã é uma manhã da gente provocar algo no reino espiritual e no profético. Para quem estava na conferência ontem, eu tentei falar, é difícil para mim falar do assunto. Está sensível. Quarta para quinta dessa semana, Deus me acordou de madrugada e me visitou de uma forma incomum. Estava com toda a família num tempo de jejum, de oração, e Ele me deu uma convicção muito grande, entre outras coisas, de que esse fim de semana seria um fim de semana de ativação. A primeira coisa que eu pensei foi na conferência dos dons vão ser liberados. Eu falei, pastor, eu estou com mais fé para o sábado de manhã do que para qualquer outra reunião. Porque eu creio que o curso de alguns negócios vão ser mudados por intervenção sobrenatural, por milagre, por ativação divina. Mas eu quero lançar um desafio para vocês. Eu vou fazer isso genericamente, para aquele irmão tinha uma palavra para ele. Mas aqui eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para o ambiente. Não posso ser que vai ser exatamente a mesma coisa para 100% de vocês. Mas eu quero desafiar muitos de vocês a orarem e colocar diante de Deus algumas metas que vocês nunca alcançaram. Mas também fazer um acordo com Deus. Mas o que passar é seu. Primeiro, você não tem nada a perder, porque se você alcançar a meta, você já está melhor do que hoje. Porque Deus não quer tirar o que a gente tem. Ele quer nos ensinar a não se prender de forma que Ele possa sempre nos confiar mais. E eu creio que hoje aqui nós podemos determinar algumas coisas diante de Deus que vão mudar o curso dos negócios. Nós podemos viver intervenções extraordinárias. Nós fizemos uma reforma milionária no prédio que nós temos lá em Curitiba. Até esse momento, e eu não faço questão nenhuma de ganhar a competição, eu quero ser vencido e quero logo que isso aconteça, mas eu desconheço. Não tenho formação nenhuma, e é o tipo de informação que é difícil não chegar para a gente, de que nenhum empresário da nossa igreja, por mais rico ou bem-sucedido que seja, conseguiu botar mais dinheiro naquele prédio do que eu. Agora a pergunta é, como que um pastor faz isso? Ao longo dos anos eu comecei a orar e dizer assim, eu amo pregar, mas eu quero botar tudo de mim. Eu quero botar minha vida, meu sangue no reino, se for necessário. E eu quero botar recurso. Eu não quero pregar para os outros fazer isso sem ser alguém que faça. E eu preciso que o Senhor me dê a capacidade de, sem sair do seu plano, do seu propósito, gerar recursos. E Deus começou a trazer algumas direções muito pontuais, de coisas que começaram a nos permitir que recurso fosse gerado. E eu já vivo muito bem, então eu não preciso desse excedente. E, de repente, quanto mais recurso era gerado, mais a gente podia fazer, dentro e fora. E quanto mais você faz, quanto mais planta, mais colhe. Um dia desse, uma pessoa que é próxima falou, cara, eu não acreditaria se eu não estivesse perto de você. Você faz tudo para não ganhar dinheiro. E quanto mais você faz para não ganhar, mais você ganha. Eu falei, mas existe algo no reino espiritual chamado alinhamento. Que quando eu e você vamos nos alinhando ao plano, ao propósito, à vontade de Deus, existe provisão. A pergunta é, para que ela vem? Cada um de nós precisa entender qual é a medida. Eu não posso te dizer qual é a sua medida de contentamento. Você vai ter que entender em Deus.
eu já decidi a minha. Né? Então, eu olho para algumas coisas e falo, eu não preciso mais do que isso. Então, qualquer coisa mais do que isso, para mim não é pão, ela é semente. Não quer dizer que você tem que viver do jeito que eu vou viver. Cada um pode entender isso em Deus. O dia um falou para mim, pastor, o senhor está orando por uma casa na praia? Eu falei, eu não, uso a sua. Nós não precisamos de 2 casas na praia. Agora, se você não tivesse uma, talvez eu precisasse de uma. Né? Então, graças a Deus por alguns que Deus alargou a medida de contentamento, e eles também estão à vontade com isso, e a gente também usufrui. Né? Eu acho que é um terreno difícil de você ficar julgando as pessoas. Agora, o que eu e você precisamos ter no coração? Nós precisamos de recursos, não só para fazer o negócio virar, não só para ter a realização de dizer eu fui bem-sucedido, mas a questão é qual sonho eu estou buscando? Era só o meu? A minha necessidade de realização? Ou junto com isso eu posso promover a realização do reino? Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar, experimentando o sobrenatural. Já que falamos da pesca milagrosa, daquilo que podemos provar, eu quero de fato chamar a essa, não só essa compreensão bíblica, mas a um posicionamento de fé, de dizer, eu posso viver o sobrenatural. Pedro era um excelente pescador, conhecia o ramo dele, sabia trabalhar, mas tem hora que as coisas fogem do nosso controle. Você não sabe como é que vai estar a maré do outro dia, você não sabe quais são as alterações climáticas, né? E as coisas mudam, e aí a gente não consegue estar no controle. Mas nós podemos viver intervenções daquele que tem controle sobre todas as coisas. Daquele que tem um timing perfeito. E, de repente, ele pode, numa hora de especulação, dizer, venda agora essas ações. E você diz, mas vai melhorar. E aquela coisa está dizendo, venda agora. Ou você pode ter justamente o contrário. Todo mundo está dizendo, se livra que vai dar ruim. E Deus falando com você, fique em Gerar e planta aqui. Porque a bênção vem da gente estar debaixo daquilo que Ele está fazendo. E nós precisamos. Outro dia eu vi não, pastor, acho importante o senhor entender sobre a liderança do Espírito Santo, porque, afinal de contas, o senhor é pastor, eu só sou um homem de negócio. Eu falei, qual a diferença? Eu preciso ser liderado pelo Espírito Santo, você não? Porque, de alguma forma, você não está vendo o seu negócio como um ministério. E você também acha que o meu ministério é só um ministério e não é um negócio. Existe uma mescla das duas coisas no que cada um de nós fazemos. E em tudo isso que nós temos em comum, nós precisamos da liderança de Deus. Mas tê-lo, e a ideia, nós estamos falando de negociar com Deus, tê-lo como parte dessa história, não é meramente tratá-lo como o sócio ajudante. Não, até trouxe Deus na sociedade, mas ele não é o majoritário, ele não decide, ele está aqui só para resolver BO, né? Não, ele é, na verdade, o dono de tudo e nos permite ser sócios e participar com ele. Agora, eu e você precisamos entender que a gente pode experimentar intervenção divina. Em Mateus, no capítulo 17, dos versos 24 a 27, nós temos um cenário interessante. Alguém dá uma intimada no apóstolo Pedro e pergunta, o mestre de vocês não paga o imposto, o tributo do templo, que era as 2 dracmas? Pedro respondeu, claro que paga. Ele com certeza está olhando o histórico, imaginando, Jesus vai continuar fazendo. Eu não sei por que estão cobrando Jesus na pessoa de Pedro. Talvez tivessem acabado de chegar de viagem, não tinha transferência online, o imposto estava em aberto. O texto diz, quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou. Ou seja, ele nem tocou no assunto. Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus sírios ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus disse, logo, os sírios estão isentos. E aqui tem N probabilidade de explicações, até o fato de Cristo ser da linhagem de Judá, da família real, pode dizer, eu nem precisaria. Mas Jesus diz assim, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda, entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Eu olho para esse texto e fico pensando, Pedro nem conversou, Jesus já se antecipou. Porque tudo aquilo que está surpreendendo eu e você não surpreende Deus. A Bíblia fala de um profeta chamado Ágabo, Atos capítulo 11, anunciando que uma fome ia atingir principalmente a Judéia. E quando aquela revelação vem, os irmãos já começam a se mobilizar e levantar recursos antes da fome chegar.
O povo da Judéia ainda nem sabia do problema que ia ter. Deus já estava dando a notícia, Deus já estava providenciando solução. Normalmente eu e você nos assustamos porque somos pegos de surpresa. Mas a gente precisa pensar num Deus que não é pego de surpresa. Quando começou a pandemia, um monte de gente desesperada. O que é que vai ser? Eu digo, olha, gente, não sei o que vai ser. Eu sei que nada disso é surpresa para Deus. E com certeza Ele tem um plano para nós. Né? Talvez alguns possam até ser promovidos e transferidos com Ele, mas nós não vamos ficar abandonados. Principalmente os que não fomos ao encontro com Ele. De alguma forma, a gente é muito imediatista para pensar só no aqui e agora. Jesus está dizendo, Pedro, quem está no controle da situação sou eu. Tenho a necessidade e tenho a provisão. Pedro, você está acostumado a pegar com rede, mas dessa vez nós vamos dar um tiro certo, para você não ter dúvida que sou eu. Você vai lançar um anzol. O primeiro peixe, não vai ter uma segunda tentativa. Quando você trouxer, abre a boca dele, o dinheiro está dentro da boca do peixe. Gente, eu já vi dinheiro aparecer em muito lugar, mas eu fico pensando, aonde esse peixe foi buscar essa moeda? Quem derrubou onde, por quanto tempo? Quanta coisa foi sincronizada para a moeda parar na boca do peixe, para o peixe estar no lugar certo, pegar o anzol. E o legal, Jesus ainda diz, essa moeda não cobre só minhas duas dracmas, cobre a sua. Ou seja, Pedro, você está preocupado com as minhas necessidades? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou garantir as minhas e as suas. Sabe, nós podemos viver intervenções sobrenaturais. Eu não estou dizendo que necessariamente o dinheiro tem que aparecer depositado na sua conta. Porque, de alguma forma, Deus não gosta de deixar a gente também o tempo todo fazendo nada. Ele mandou Pedro fazer o quê? Pescar. A pergunta é, por que ele mandou Pedro pescar? Porque era a vocação de Pedro. É o que Pedro sabia fazer, é o que Pedro gostava de fazer. Só que ele diz, para você não achar que foi você, então não vai ser do seu jeito. Não vai ter rede, é um anzol só. É algo dirigido. Mas sabe, existe uma combinação. E de repente Deus vai pegar aquilo que você sabe fazer, mas vai te dar uma ideia e um padrão totalmente diferente do que você vem fazendo. E Ele vai dizer, eu uso sua expertise, eu uso sua área de prazer e realização, eu uso sua experiência, eu uso suas conexões de mercado, mas eu quero deixar claro que não é só você. Eu posso te dar insights que você nunca teve, percepções e outras, trazer resultados. Porque não é só a percepção, é garantir o resultado. Eu sinto no meu espírito algo também a respeito de gente que está aqui essa manhã, que precisa recuperar produtividade perdida. Tem postos que são fechados e a gente tem que mudar de posto como Isaac fazia. E tem gente que tem que discernir hora de mudanças de algumas áreas de negócio. Jesus, falando da videira, diz que o ramo que não dá fruto tem hora que você tem que cortar e investir em outro. Mas tem pessoas que elas têm uma teimosia, uma persistência, que elas sabem que é um testemunho de Deus. Elas sabem, essa área ainda vai virar, vai voltar a acontecer. Isso pode voltar a ser produzido. E não é porque o outro mudou de posto que você tem que só pensar, a solução é o que todo mundo está fazendo. Alguns têm uma convicção de Deus de permanecer teimosos esperando que aquilo seja recuperado. E eu sei que nós temos várias pessoas aqui nessa manhã que estão batalhando nisso há um tempo sem resultado, mas esperando isso em Deus. Então eu quero alimentar a fé de alguns de vocês. E segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia nos fala também de algo interessante. Eu sinto de aplicar isso para mexer com a sua fé. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, construamos um lugar para morar. Ele respondeu, vão. Mas um deles disse, tenha bondade de ir com esses seus servos. Eliseu disse, eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Até então, o propósito nobre. Vão aumentar a casa dos profetas, o ministério, né? Aí o texto diz assim, aconteceu que enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então diz, pegue-o. O homem estendeu a mão e pegou. De alguma forma isso veio muito forte ao meu coração para falar para alguns de vocês. Eles estão preocupados com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a casa dos profetas, mas para ajudar no reino, uma ferramenta de trabalho que não era nem da pessoa, era emprestada, foi perdida.
Isso significa a interrupção e o comprometimento da produtividade. Temos um outro cenário. Guerra, falta de armas, né? Você vai ver num outro momento, não é nessa história. A Bíblia fala que quando os filisteus estavam dominando os dias de Saul, eles, né, não tinham armas, dependiam do inimigo para amolar, inclusive, as ferramentas de trabalho. Ele está desesperado e diz: o negócio não é nem meu. E agora eu baguncei a minha produtividade e a do outro, tentando servir o reino de Deus. Gente, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu já. O machado não é a coisa mais insubstituível do mundo. Não é que assim, não tem jeito de arrumar outro nunca em lugar nenhum. Mas para mim eu vejo Deus mandando uma mensagem. O profeta que estava junto diz: mostra onde caiu. Ah, foi ali. Ele diz: corta um galho da árvore. O curioso é isso, porque o galho flutua e o ferro afunda. E o Eliseu diz: vamos fazer o contrário? Eu vou pegar o que flutua, eu vou fazê-lo afundar, e nós vamos trocar. E aquele negócio que afundou vai flutuar. Eu fico pensando, que negócio doido. A nova geração já viaja, tipo um magneto, né? Tenta imaginar uma coisa diferente. O que Eliseu fez foi doido. E o interessante é que a hora que o negócio flutuou, Eliseu ainda diz: pega. Eu fico pensando, por que esse menino demorou para pegar? Eu acho que ele deve ter ficado como eu e você ficaríamos. Eu sinto que alguns de nós vimos algumas áreas onde uma certa produtividade foi interrompida. E Deus está dizendo: você não precisa nem trocar de ferramenta, você não precisa mudar de ramo. Eu vou intervir, eu vou mudar isso. E eu creio que nessa manhã, nós vamos terminar aqui com um momento de oração. Eu creio que nós vamos ter ativação e intervenção de milagres no nosso meio. Aliás, não quero nem demorar para fazer isso, vamos ficar em pé. A pergunta a ser feita é: se Deus não muda, como ele diz lá em Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Como está escrito em Hebreus 13,8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre. Por que por algum motivo, por alguma razão, a gente acaba achando que esse tipo de intervenção era só para aquela época, só para aqueles dias, só para aquele tempo? Sabe, é algo extraordinário em viver as intervenções de Deus. A gente não precisa buscar isso de forma egoísta, como eu disse, achando que provisão e prosperidade é só para a gente. Isso não significa que a gente não vai enfrentar turbulências, que às vezes são naturais, podem também ser de ordem espirituais, mas significa que eu e você também não precisamos só aceitar o curso natural das coisas. Nós podemos nos posicionar em fé, nós podemos ver a intervenção de Deus. E eu creio de todo o meu coração. Talvez alguns de vocês só precisem de uma nova direção e Deus vai trazer luz. Talvez alguns de vocês precisem mesmo de socorro. Talvez algum de vocês fale: pastor, eu estou naquele milagre do pagar imposto. Está tudo acumulado. Eu preciso da moeda da boca do peixe para pagar os impostos atrasados. Tem milagre até para isso, né, gente, na Bíblia. Deus seja louvado. Mas eu quero provocar você a crer por intervenção. Mas antes disso, eu acho que nós precisamos de uma decisão. Qual a decisão? Eu não quero viver meus negócios sozinho. Porque a gente não pode chamar Deus só na hora da encrenca. Agora eu preciso de você. Agora eu preciso de um sócio. Né? Na hora que a bênção vem, repartir o despojo com ele, os interesses dele, nem pensar. Mas se a gente decidir assumir esse combo completo e dizer: Deus, eu quero negociar com o Senhor. Eu não quero que o Senhor corra atrás de mim só para ter que me abençoar. Eu quero fluir naquilo que o Senhor sonhou, naquilo que o Senhor planejou. Nós podemos ter o privilégio de ser sustentados, sustentar a casa. Podemos ter o privilégio de, mais do que só o sustento, garantir sustento de muita gente. Quando os negócios de vocês prosperam, é mais gente com emprego, com trabalho, com rendimento. A gente pode fortalecer a economia, a gente pode fortalecer um país, a gente pode pensar em muitos desdobramentos de negócios bem-sucedidos. Eu fico me perguntando por que é que às vezes a gente não para pensar. Eu posso servir o reino de Deus, eu posso abençoar pessoas, eu posso ser luz no meio das trevas, eu posso ser sal nesse momento como o Senhor quer, com gente olhando e dizendo: você vai fazer o negócio só na base da honestidade? Sem meia nota? Sem subornar ninguém por aqui ou por ali? Sim. Você vai perder dinheiro? Posso perder aqui. Ali na frente vou ver o que você não vê. E sabe, eu não estou falando só da troca.
Então eu perco agora em nome da honestidade para ganhar depois. Se em nome da honestidade a gente não ganhasse nunca, o nosso ganho dá outro. É muito maior do que aquilo que é material. Mas é impossível você honrar Deus e não terminar sendo honrado na história. Então eu gostaria que a primeira coisa que a gente fizesse era poder dizer: Senhor Jesus, eu preciso me alinhar melhor ao teu senhorio. Eu preciso disso. Talvez você esteja aqui e a cabeça está até bugada com tanta informação, dizendo: Subirá, nem crente sou, e você já está bagunçando a cabeça de quem é, imagina a minha. Mas, ao mesmo tempo, tem uma confusão aí dentro de você, que você sabe que o discurso de um homem não pode produzir. E o mesmo Deus, que pelo Espírito Santo dele trouxe você aqui, está mexendo com você. E te apertando com algo que já faz tempo. Vem para mim, eu quero que você seja meu. E mesmo que nem tudo tenha feito sentido racional aí dentro de você, tem algo gritando no seu coração. E você sabe que é um chamado que você nunca teve. E você pode, em vez de dizer isso não tem nada a ver comigo, dizer: eu também vou me unir e dizer: eu quero me sujeitar ao seu senhorio. Eu quero estar debaixo do seu governo. Eu quero viver esse alinhamento. Eu quero a força que vem do Senhor pela sua graça, pelo seu Espírito e a fé, para escolher andar na sua palavra, para tomar as decisões. Eu gostaria que depois de alguns minutos, que a gente pudesse estar orando e se alinhando com Deus. Que aí sim a gente passasse a dizer agora: já que o Senhor está mesmo no barco, nós queremos ver o pau quebrar, nós queremos ver a coisa acontecer. Então eu vou dividir esse momento de oração em dois. Eu quero que você comece primeiro falando com Deus do seu jeito, da sua maneira, com a sua linguagem, mas dizendo: Senhor, eu quero entender e viver a sujeição ao seu senhorio. Eu quero experimentar isso. Começa a falar com Deus. Senhor, a tua palavra foi anunciada e ela não se limita à mente, à razão, ao pensamento meramente natural. Nós sabemos que a tua palavra tem o poder de renovar a nossa mente, de inspirar a fé. Ela tem um poder de correção, de estímulo, de consolo, que não são naturais. E nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor ative e turbine todo o poder de ação que a tua palavra poderia ter no coração de cada um aqui agora. Nós oramos que a mão do Senhor se estenda. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou, de fato, não se limite a essa reunião, só esse tempo de decisão, mas nós oramos, ó Deus, que se estenda para além dessa reunião, para além desse momento. Nós oramos que haja, de fato, uma nova compreensão e uma nova sujeição a esse novo nível de compreensão daquilo que o Senhor tem. Nós também oramos pela liderança e o direcionamento do Teu Espírito Santo. Alguns, ó Deus, vão precisar de um novo nível de compreensão e entendimento, desde questões relacionadas ao foco, à gestão, à forma de trabalhar, estratégias. Pai, alguns vão precisar de um direcionamento que gere reviravoltas do planejamento. Outros apenas verão uma nova intervenção de Deus, conservando tudo exatamente do jeito que estava. Mas nós oramos pela capacidade de não apenas decidirem andar na Tua palavra, naquilo que está revelado nas Escrituras, mas nós oramos por sensibilidade ao Teu Espírito. Nós oramos por direcionamentos que se tornem cada vez mais claros da parte do Senhor no coração de cada um deles. Nós oramos, ó Deus, que a própria disposição de se sujeitar à Tua vontade permita o estabelecimento dela, independente do quão conscientes venhamos estar enquanto declaramos: se o Senhor quiser, enquanto declaramos: seja feita a Tua vontade, enquanto oramos: venha Teu reino. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus que um nível de alinhamento talvez nunca antes experimentado, de sujeição ao Teu senhorio nunca antes atingido, que esse nível possa ser alcançado, que uma decisão possa ser tomada. E Pai, nós Te agradecemos por esse chamado e oportunidade. Esse alinhamento não é sacrifício, esse alinhamento não é custoso, como muitas vezes o inimigo tenta nos enganar ou fazer acreditar que seja. Nós Te agradecemos o privilégio de poder sermos chamados para não apenas prosperar, mas fazendo isso de maneira que o Senhor confirme sua aliança, seu juramento, que o Senhor garanta o cumprimento dos seus propósitos, não só para nós enquanto indivíduos, mas para todo o seu reino. E a partir desse momento, Senhor, eu oro pela ativação do sobrenatural
em prol dos negócios dos meus irmãos e irmãs, ou dos seus negócios confiados a eles. Alguns estão aqui e ainda estão gestando isso, em oração, sonhando, nem começaram. E nós oramos que desde já possam experimentar a mão do Senhor. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome. O Senhor é aquele que afirma que quando abre uma porta ninguém fecha, mas que também quando fecha ninguém abre. Nós oramos que o Senhor saia abrindo e fechando portas de acordo com o seu propósito diante de nós e dos nossos negócios. Mas nós oramos também por intervenção do alto. Nós oramos por provisão sobrenatural. Nós oramos por provisão para pagamento de dívidas e não só as tributárias que falamos. Nós oramos, ó Deus, pela reconstrução. Nós oramos pela recuperação de produtividade perdida ou comprometida. Nós oramos pelo Teu sopro sobrenatural. Acreditamos que esse é um tempo que o Senhor tem reservado e preparado. E queremos simplesmente entrar nesse ambiente profético que o Senhor determinou, suplicando que haja intervenções. Eu oro em favor de cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Que milagres nunca antes vistos ou experimentados nos negócios aconteçam. Que o nível de direcionamento nunca antes experimentado comece a ser desfrutado. Nós clamamos as intervenções do alto. E pela certeza de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em Te dar glória, em Te dar honra, e Te dar todo louvor. Bendito seja o Teu nome. Te louvamos por aquilo que o Senhor fará. E queremos Te dar glória, ó Deus, sempre testemunhando, compartilhando isso a outros, mas permanecendo nesse lugar de contínua dependência do Senhor. Derrama sabedoria sobre a mente e o coração dos Teus servos e servas. Que o milagre aconteça, ó Deus, não apenas na área dos resultados, até na própria gestão, nas estratégias. Que venha o pacote completo, intervenção em todas as áreas. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.